Quando a gente vê o Neymar jogando pelo Brasil, nem passa pela nossa cabeça que um dia ele não vai mais estar lá. E a mesma coisa aconteceu com os craques históricos que passaram pela nossa seleção, jogadores que se aposentaram e deixaram saudade. Então nesse vídeo a gente vai ver qual foi a última partida pela seleção de alguns dos maiores jogadores da história do Brasil. Qual foi o último jogo do Pelé, do Ronaldo, do Ronaldinho e lá vai. Então já vamos começar com um cara que é simplesmente o maior jogador brasileiro da história, o Pelé. Podem dizer o que quiser, mas é praticamente impossível alguém ser maior que o Pelé no futebol. Além dos gols, em sua sala de troféus tem muita coisa, como 6 Brasileirões, 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes, 10 Paulistões e etc. Mas foi vestindo a amarelinha da seleção que o cara foi apresentado ao mundo. Logo com 17 para 18 anos, ele foi para a Copa do Mundo e o Brasil ainda não tinha ganhado nenhum título mundial. Então Pelé foi, meteu um gol nas quartas, fez um hat-trick na França nas semifinais e na decisão meteu outros 2 gols para dar o primeiro título do Brasil. Gigante. Aí na Copa seguinte ele marcou um gol, mas se machucou. Mesmo assim o Brasil levou a taça. E em 1970 o cara fez simplesmente uma das melhores atuações da história das Copas. Com 4 gols e 6 assistências, ele levou o Brasil pro tricampeonato mundial histórico. Só que assim, a ideia original do Pelé lá atrás era terminar a Copa de 66 como campeão e terminar sua jornada com a seleção ali. Mas o Brasil foi eliminado na primeira fase daquela Copa. Então ele decidiu jogar de 70. Então como ele conseguiu o objetivo de ganhar a taça depois de ter tido azar em 62 com a lesão e o vexame de 66, ele só jogou mais alguns amistosos com o Brasil e a história do Pelé com a seleção foi acabando. Em julho de 1971, no amistoso contra a Áustria, ele fez o seu último gol com o Brasil e no dia 18 de julho de 71, contra a Iugoslávia, no Maracanã lotado, entrou em campo com a amarelinha para fazer sua despedida oficial. Aí ele fez o que sempre fazia, deu dribles e animou a torcida. Só acabou não fazendo gol. E quando o juiz apitou o final de jogo, deu uma volta olímpica no Maracanã com a camisa do Brasil levantada. Todo mundo, até os da Iugoslávia, aplaudiram, enquanto viam o maior jogador de todos os tempos dar adeus à seleção. Depois ele saiu de campo com 2 crianças. Foi lindo demais. E aí o Pelé, mesmo sem estar jogando pelo Brasil, continuou no Santos. Em 74 foi pro New York Cosmos e só se aposentou de vez do futebol em 77. Ah, e uma coisa muito interessante é que em 1990, quando o Pelé completou 50 anos de idade, a CBF decidiu fazer um amistoso entre jogadores do Brasil contra o resto do mundo com participação dele. Mano, foi uma nostalgia gigantesca pra quem tava ali ver o cara vestindo essa camisa de novo. Olha que da hora. Aí ele jogou até os 42 do primeiro tempo, foi ovacionado na saída de campo, agradeceu todos os torcedores que estavam ali no estádio San Siro em Milão e saía do gramado com a camisa do Brasil pela última vez. E nessa época de 1990, tinha um cara na seleção que tava começando a brilhar muito, o Romário. O que dizer do jogador que foi o Romário, né? Ele estreou pelo Brasil no ano de 87, conquistou a Copa América de 89, a primeira do Brasil em 40 anos, e em 1994 levou o Brasil para conquistar a Copa do Mundo. Pra tu ter noção, com o Romário brilhando, o Brasil quebrou um jejum de 24 anos sem levantar a taça da Copa. Fazia muito tempo que não ganhava. Aí ele continuou indo muito bem, e quando chegou 98, não foi pra Copa por lesão. Então aquela de 94 acabou sendo sua última participação no Mundial, porque quando chegou 2002, o cara já tinha 36 anos de idade e não foi chamado pelo Felipão. Aí, né, ele continuou jogando aqui no Brasil em times como o Vasco e Fluminense e parecia que não ia mais ser chamado. Então em abril de 2005, quando já tinha 39 anos, a CBF decidiu fazer uma partida de despedida para esse que era o terceiro maior artilheiro da história da seleção. E também seria a comemoração de 40 anos da Globo e 65 anos do Pacaembu. Então mesmo que o Romário tenha brilhado e feito história no Rio, a despedida do baixinho aconteceu em São Paulo. Aí em abril de 2005, o Brasil foi jogar esse amistoso de comemoração contra a Guatemala. Só que assim, não tava acontecendo durante uma data FIFA. Não era um amistoso oficial, tá ligado? Então só entrou em campo pela seleção jogadores que atuavam no Brasil, como o goleiro Marcos, Ricardinho e até o Robinho. E logo antes do hino nacional, o Romário segurou as lágrimas e vestindo a camisa 11, jogou pela última vez com a seleção brasileira. Aí não foi uma partida difícil pro Brasil, tá ligado? A gente abriu o placar logo no começo do jogo e aos 17 do primeiro tempo, o goleiro rebate a bola, ela é cruzada pra área e o Romário cabeceia pro gol. Ele marcou o seu último gol pelo Brasil ali. Então continuou jogando e aos 39,5 do primeiro tempo, decidiu sair de campo e foi substituído. Aí sua saída de campo foi uma coisa linda. Ex-jogadores que ganharam a Copa de 94 entraram em campo pra cumprimentar o cara, ele acenou pra torcida, deu entrevistas e no final ainda fez o que o Pelé fez quando se despediu. Uma volta olímpica. Terminava ali a história de seleção de um dos maiores jogadores do Brasil. E se o Romário destruiu na Copa de 94, um cara que ainda faria muita história estava acompanhando aquela Copa do banco. O Ronaldo. Sim, o Ronaldo estreou pela seleção em 94, foi reserva naquele ano e começou a brilhar mesmo com a camisa amarela no final de 96 para 97. Aí pela seleção ele ganhou a Copa América e a Copa das Confederações de 97, chegou na final da Copa de 98, ganhou a Copa América de 99 e a Copa do Mundo de 2002. Mano,
mano, se alguém tem uma carreira de seleção vitoriosa é o Ronaldo. Tipo, ele levou vários títulos e destruiu em todas essas conquistas. Na Copa de 2002 mesmo, foram 8 gols, incluindo 2 na final contra a Alemanha. Loucura. Aí depois de tudo isso, no ano de 2006, quando jogava no Real Madrid, foi convocado pra mais uma Copa. Mas naquela época já tava sendo contestado por estar acima do peso. Aí aquele Brasil de 2006 com vários craques foi e acabou não indo tão longe quanto todo mundo esperava. A gente foi eliminado nas quartas de final e a seleção passou por várias reformulações. O Brasil teve troca de treinador e como o Ronaldo já não tava em seu auge, não foi convocado pelo novo técnico Dunga. Então depois ele saiu do Real Madrid, foi pro Milan e por fim se transferiu pro Corinthians, onde ficou até se aposentar em fevereiro de 2011 e nunca sendo convocado. Só que assim, pela história que o Ronaldo teve com o Brasil, queriam fazer uma última partida com ele vestindo a amarelinha. Então em junho de 2011, alguns meses depois de anunciar que ia parar, o Brasil fez um amistoso contra a Romênia no Pacaembu pro Ronaldo fazer o seu último jogo. Aí ele não começou como titular, ficou no vestiário e quando o jogo tava em 27 minutos, subiu pro campo pro delírio de toda a torcida. Até que aos 30, finalmente entrou em campo no lugar do Fred. O Ronaldo só ia jogar 15 minutos e pela única vez, a gente ia ver ele jogando ao lado de Neymar. Que dia histórico. Aí né, como foi um amistoso de despedida, tinha um clima mais festivo. E o Ronaldo até teve chance de marcar, mas não tava naquele pique, tá ligado? Aí antes de terminar a partida, ele ainda deu uma finalização, o goleiro pegou e quando terminou o primeiro tempo, a história do Ronaldo com a seleção também terminou. Então todo mundo começou a aplaudir o Ronaldo, até os jogadores da Romênia participaram do corredor pra aplaudir o cara. Ele deu a famosa volta olímpica, várias entrevistas e ainda falou num palanque colocado no meio de campo pra agradecer todo mundo. Foi lindo, um momento histórico. E quando o Ronaldo tava se aposentando da seleção, um cara que jogou demais pelo Brasil também não tava mais no seu auge. O Ronaldinho. O Ronaldinho é 4 anos mais novo que o Ronaldo e também foi vitorioso demais. Ganhou a Copa América de 99, a Copa do Mundo de 2002, a Copa das Confederações de 2005 e foi o camisa 10 na Copa de 2006. E por clubes, esses anos de 2002, 2003 a 2006, 2007 foram o seu auge quando encantou o mundo e até conquistou a Champions com o Barcelona. Mas depois desse pico, a grande fase do Ronaldinho foi passando. Ele se transferiu do Barça pro Milan, depois pro Flamengo, pro Atlético Mineiro e etc. Tipo, pra Copa de 2010 ele não foi nem chamado pelo Dunga. Até que em 2011, quando já jogava no Brasil, foi convocado pra jogar amistosos. E em 2013, quando já tava no Atlético Mineiro, também foi chamado. Só que assim, o Ronaldinho não teve uma partida de despedida como foi com os outros. Então, sem ninguém saber que era a última vez que vestia a amarelinha, ele usou a camisa 10 no amistoso entre Brasil e Chile no Mineirão. Foi um jogo fora da data FIFA, tá ligado? Então só tinham jogadores que atuavam no Brasil, como Neymar, Paulinho e etc. Aí o Ronaldinho acabou não marcando nenhum gol ou assistência, mas jogou os 90 minutos. E como não era um jogo de despedida, ele tinha esperança de ser chamado pra Copa das Confederações que ia acontecer naquele ano, mas não foi convocado e esse jogo contra o Chile acabou sendo o seu último pela seleção. Então como não marcou e nem deu assistência, a sua última assistência pelo Brasil foi no jogo anterior a esse, contra a Bolívia, quando passou pra Neymar na profundidade que marcou. E seu último gol pelo Brasil foi 2 anos antes, em 2011, quando o Brasil ganhou por 2-1 do México, com um golaço de falta do cara. Olha que gol que ele meteu. Quem diria que seria o seu último com a camisa verde e amarela, né? Ele podia ter jogado muito mais tempo ainda. E por fim, o último jogador que eu quero ver com vocês foi o sucessor do Ronaldinho com a camisa 10 do Brasil, o Kaká. Mano, o Kaká, que começou sua carreira no São Paulo, fez em 2002 o que o Ronaldo fez em 94. Ganhou a Copa no banco. Na real que ele entrou sim em campo no jogo contra a Costa Rica. Aí depois ele foi sendo cada vez mais importante para a seleção. Foi parte do famoso quadrado mágico de 2006, ganhou a bola de ouro de 2007, o melhor jogador do mundo daquele ano e continuou jogando pelo Brasil. Em 2009 ele foi nosso camisa 10 na Copa das Confederações, ganhando o prêmio de melhor jogador do torneio e jogou a Copa de 2010 também. O cara tinha uma carreira de seleção muito sólida. Só que assim, depois do auge no Milan, ele foi pro Real Madrid e queria ir só crescendo, mas acabou tendo muita lesão por lá e ficou meio que de segundo plano, então foi sendo cada vez menos convocado. Pra tu ver, depois da Copa de 2010, ele só voltou a ser chamado pela seleção em 2012 em alguns amistosos, mas assim como o Ronaldinho, não foi pra Copa das Confederações e nem pra Copa do Mundo. Até que depois da Copa de 2014, o Brasil voltou a ser treinado pelo Dunga e ele voltou a convocar o Kaká. O Kaká entrou em campo em 2 amistosos em 2014 e quando já tava no Orlando City, em 2015 foi chamado pra seleção mais vezes. O cara chegou até a entrar em campo no jogo de eliminatórias pra Copa. Aí no ano de 2016, quando a seleção ainda era treinada pelo Dunga, o Kaká foi convocado pra mais um amistoso, dessa vez contra o Panamá, e entrou no lugar do Felipe Coutinho aos 35 do segundo tempo. Ele entrou com a camisa 7 e jogou pouco tempo, mas quase marcou um gol. E ninguém sabia que seria o seu último jogo pelo Brasil, porque pelo Douglas Costa, que jogava no Bayern, ter se lesionado, o Kaká foi convocado pra Copa América de 2016. Só que ele também se lesionou em cima da Copa América, teve
teve que ser cortado e não entrou em campo mais pela seleção. Então o jogo contra o Panamá acabou sendo sua última aparição com a camisa verde e amarela. Que coisa, se não fosse pela lesão ele podia ter jogado mais um campeonato ainda. E aí, quando o Neymar se aposentar, em qual posição de maiores da história você colocaria ele? Comenta aqui embaixo. Comente também mais 10 de vídeo que eu posso trazer. E se tu quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!